Posto isso, nós agora vamos também proceder a uma análise muito rápida sobre estes dados. Como podem ver, aqui temos essa tabela formada desta forma, então vamos torná-la mais nítida, mais clara, para a gente perceber que é uma tabela. Temos aqui esses países, que são países falantes da língua portuguesa. Temos a informação sobre a sua população, a área, a dimensão do seu território, basicamente a média da população, basicamente de forma simplificada. Temos aqui percentagem da população que vive na cidade. Com base nessa informação, podemos também calcular ou determinar outros parâmetros. Por exemplo, densidade populacional podemos extrair, e número de pessoas, quantidade de pessoas que moram na cidade, quantidade de pessoas e quantidade QTD cidade urbana. Então, nesse caso, nós temos aqui, podemos fazer densidade populacional, basta pegarmos essa e dividir por este aqui. Entretanto, como estamos a falar de quantidade de pessoas em milhões, então vamos converter quantidade de pessoas para milhões, ou seja, tornando isso, vamos dizer que esse 30 vamos multiplicar por 10 elevado a 6 para tornar a milhões, depois sim, a dividir pela área. Como já foi dito anteriormente, e vamos também arredondar isso para unidade, porque estamos a falar de pessoas. Então, vamos, como já foi dito anteriormente, no Excel, sempre que o nosso cursor, o nosso rato, detectar algum aspecto que é possível de fazer, que dá-nos possibilidade de realizar uma outra operação, ela muda de formato, como nós podemos ver. Aqui não há nada de especial, entretanto, quando eu chego a este pontozinho, ela muda do formato. Nesse caso, este formato permite-me depois alastrar o mesmo código que eu introduzi aqui, mas ajustando o posicionamento. Ou seja, como nós sabemos, as células chamadas são essas, mas quando eu venho para aqui, ela vai buscar exatamente a mesma estrutura do código, entretanto, ela ajusta a célula. Então, nós temos aqui. Aqui vamos depois calcular, vamos converter isso em percentagem, vamos determinar quantas pessoas moram realmente na cidade. Como já temos esse valor em percentagem, vamos converter esse valor da unidade em percentagem, depois aí sim multiplicar isso pela quantidade de pessoas em milhões. Então, aqui está. A partir de agora, nós podemos alastrar esse código para outras células. E assim, nós podemos finalmente terminar com a nossa tabela. A nossa tabela agora, nós temos a possibilidade de converter ela numa tabela dinâmica, ou sim, numa tabela deste tipo, que possibilita-nos agora realizar algumas operações. Por exemplo, se nós agora quisermos saber qual é o país que tem maior densidade populacional, é só nós virmos a secção da densidade e depois organizar essa de cima, de menor para maior, de A a Z, ou de maior para menor, de Z a letra A. Então vamos organizar de menor para maior. O país que tem menor densidade populacional é o Brasil, e faz sentido porque tem um território gigantesco em comparação com a população. E o país que tem maior densidade populacional, pelo menos dessa lista, é São Tomé e Príncipe. Entretanto, podemos também verificar quais são os países que têm. Podemos também verificar o ranking da população na zona urbana. Para isso, nós temos a possibilidade de organizar de maior para menor ou de menor para maior. Entretanto, aqui vamos organizar agora de maior para menor, de Z a A. Então temos aqui, vemos que é Brasil que apresenta maior densidade populacional, maior
população na zona urbana, ou seja, basicamente nas cidades, e temos ali Timor-Leste e Moçambique como os países que têm menor quantidade de pessoas nas cidades. Então, para já, ficamos aqui e brevemente continuamos no vídeo a seguir com outra secção.